Tocantins é o foco do querigma especial deste fim de semana. A Rede Vida de televisão visita Palmas, capital do estado. Tocantins foi criado por meio da Constituição Cidadã de 1988. Dom José Moreira é bispo de Porto Nacional. Dom José conhece bem Tocantins. Dom José Moreira da Silva é natural de Ponte Alta do Tocantins. Fez 70 anos há um mês. Foi padre na Diocese de Porto Nacional, ordenado em 1982, nomeado em 2008 por Bento XVI para ser bispo da Mineira Januária. E desde 17 de janeiro de 2023, voltou ao Tocantins. Agora, para ser bispo de Porto Nacional. Dom José Moreira relembra a participação da Igreja, política e da sociedade civil na formação do Estado de Tocantins. Nesse local aqui, depois de 2 anos da criação do Estado de Tocantins, o governador Siqueira Campos queria começar a capital nova, a nova. E aqui convidou Dom Celso Pereira de Almeida, bispo de Porto Nacional. Aqui pertencia Porto Nacional, era uma fazenda, e eu como padre vim com Dom Celso e aqui o governador, todo o povo, a primeira missa de abençoar este local, aqui onde é a capital hoje do estado de Tocantins. Já tinha 2 anos de estado. Aqui estavam as máquinas, trator, patrol, onde o governador Siqueira Campos caminhou, trabalhou junto, nós também junto com o bispo. E a história está aqui. A história do Tocantins pertencia a Porto Nacional, a Diocese de Porto Nacional. Todo era o estado de Tocantins. Porto Nacional criou Tocantinópolis, Miracema, Cristalândia e Palmas, criou tudo Porto Nacional. Dom Alano Maria do Nodai passou aqui a cavalo, aqui nesse momento aqui na Desobriga, que aqui era a fazenda. Dom Alano passou, os dominicanos passaram aqui. Então, esse local hoje aqui da capital também pertence a Porto Nacional, município de Porto Nacional, o estado de Tocantins todo. E aqui, eu, como padre novo, na época, com Dom Celso, celebrei uma primeira missa aqui, dando bênção nesse local para construir esta capital. Dom Celso era o bispo de Porto Nacional. Dom Celso era o bispo de Porto Nacional. Naquela época, era Dom Celso de Porto Nacional. Ele recebeu de Dom Alano, e com Dom Celso, que criou, e na época o governo Siqueira Campos, que criou o estado de Tocantins, na Constituição de 88, Dom Celso já era bispo de Porto Nacional. E aí como é que foi criado depois a Arquidiocese de Palmas? Aí quando criou a capital, aqui pertencia uma paróquia de Porto. Aí por ser capital, não pode ficar paróquia. Aí criou, foi pedido, na época, pediu o Dom Celso e tudo, que aqui fosse uma diocese, uma arquidiocese, porque é capital. Então foi criada a arquidiocese. E o Dom Alberto Taveira foi o primeiro bispo aqui dessa cidade, dessa capital, Palmas. A ligação com Palmas que eu tenho, porque eu era padre de Porto Nacional. Depois, quando criou aqui, era a paróquia de Porto também, eu ajudava aqui. O Monsenhor Jônio veio, largou Arraias, veio para cá, eu ajudava aqui também. Então aqui, como paróquia, quando era a paróquia de Porto Nacional, eu também trabalhei aqui em Palmas também com o Monsenhor Jones. Mas antes, eu já andava a cavalo por aqui, indo para a fazenda do meu pai, em cima da serra ali também. E passava aqui também, indo para Tocantinha, ou para Miracema, na época também. Estrada de chão, então tem toda uma ligação comigo, da minha história de seminarista, de padre novo e tudo. Eu estou com 40 anos de padre. Então, Palma tem quantos anos? 30 e poucos anos? Estou com 40, então já conhecia essa história aqui. Olha, a criação do estado do Tocantins foi muito interessante, porque eu era padre na época, com o estado, lá em Campos Belos, que está em Goiás. E aí nós fizemos um baixo-assinado para levar o Siqueira Campos lá em Brasília, na Constituição de 88. Então eu fiz um baixo-assinado junto com o Dom Celso, de toda a diocese, e levamos lá, entregamos para o Luiz Guimarães, lá em Brasília, para criar o estado de Tocantins. E o governador, na época, era deputado federal, estava com greve de fome. E aí a Constituição aprovou o estado do Tocantins. Então o estado do Tocantins é aprovado na Constituição de 88. Essa é a história. E eu, como padre, toda a igreja, fizemos uma campanha muito forte para a criação do estado, para os deputados, a Constituição aprovar a criação do estado do Tocantins. Que governador estava com greve de fome? Por quê, não era governador, era deputado. Siqueira Campos, que depois tornou governador para o Tocantins, que agora foi para o céu agora, o governador Siqueira Campos, porque é deputado federal. Então ele fazia parte da Constituinte de 88. E aí levou para a Constituinte e os deputados votaram. E então a Constituição está lá na Constituição Federal. Pode olhar a criação do Estado de Tocantins na Constituição Federal.
Agora, aqui a gente percebe, tem o Palácio Araguaia bem próximo à catedral. Como é que foi planejado aqui toda essa região? A planejada aqui, o Siqueira Campos, com a ideia que ele teve, muita ideia fantástica, é uma mini Brasília. Então, como a Catedral de Brasília também fica ao lado das secretarias do Estado, do Ministério, aqui também a Catedral ficava também na linha da Secretaria de Estado também, do poder público, dos dois poderes, os três poderes, o poder administrativo, o poder jurídico, o poder da Assembleia, está tudo aqui, e a Catedral. Então, é uma ideia de Siqueira Campos. Então, esse homem, Siqueira Campos, que já está no céu, a ideia foi dele. Firmeza nesse sentido. Botou essa catedral aqui ao lado do palácio também, como Brasília também é assim. Olha, meu Deus do céu, eu como bicho de Porto Nacional agora, para mim, é uma história muito séria. A responsabilidade que eu tive como padre na criação do Tocantins e agora como bicho de Porto Nacional, que é a mãe do Tocantins. Porto Nacional todo é a diocese de Porto Nacional. E eu sou bispo. É muita responsabilidade. E o Dom Alano, que na época era o bispo, antes de Dom Celso, Dom Alano, que ele era o bispo, e está no processo de beatificação também. Então, para mim, é muita responsabilidade, é muita honra, esse simples padre Moreira, José Moreira, ser bispo de Porto Nacional, onde eu fui seminarista, ajudei. Porto era uma passagem, e aqui era o rio Tocantins, que ia até Belém, até Belém. Então, eu pensei, era o Belém que trazia o rio Tocantins, que era vindo de Belém para cá. Tudo. Então, essa é a história muito interessante, a história do Tocantins. E a história do dominicano, dos padres e tudo. E eu faço parte dessa história também, desde quando eu entrei como seminarista e como padre, já 40 anos de padre. O seminarista eu entrei em seminário ainda, na época da ditadura militar, eu entrei para o seminário ainda. Né? Tem toda uma história que para mim é honra e graça de Deus eu estar aqui. Érica Leobas é a assessora especial do gabinete do vice-governador de Tocantins, Laurez Moreira. Érica nos levou para conhecer o Palácio Araguaia, sede do governo estadual, explicando detalhes e curiosidades da formação do estado tocantinense. O palácio tem esta maquete. Aqui está exatamente o centro geodésico do Brasil, ou seja, o ponto exato do centro de nosso país se localiza no interior da sede do governo de Tocantins. É o centro geodésico, mais um momento que foi escolhido, né, um critério que foi escolhido essa região por ser o geodésio do Brasil. O geodésio do Brasil, ele está dentro do Palácio de Girassóis, Palácio Araguaia, perdão, como você filmou lá. E então, foi tudo muito bem pensado, né? O centro do Brasil está aqui, porque quando na época da abaixo-assinado, eu queria que fosse lá, criasse o Tocantins lá no Rio Paraná. Mas o Paraná 13 é que marcou a divisa do Paraná 13. E aqui é o centro do Brasil, entendeu? O centro, de fato, do Brasil está aqui, em Palmas. Como é que foi essa história de abaixo-assinado? Não foi abaixo-assinado para criar o Estado. E eu queria que fosse até lá. Mas a Constituição, os deputados, não. É o Paraná 13 que vai dividir Goiás, de Goiás, para dividir o Estado Tocantins. O Paraná 13. Então a divisão é o Paraná 13 que dividiu Goiás para criar o Tocantins. Visitamos os gabinetes do vice-governador e do governador, além das salas de reuniões. Tocantins é formado por 7 etnias de povos indígenas, e o capim-dourado é uma das marcas naturais do estado. Da sacada do palácio, avistamos Palmas, cuja marca da cidade planejada está presente de forma muito clara no visual. Palmas foi criada em 20 de maio de 1989, pouco tempo depois da criação do estado, e instalada em 1º de janeiro de 1990. Tem este nome devido ao rio Palma, um dos principais de Tocantins. Então, Siqueira Campos ficou 2 anos como governador provisório na capital de Miracema. E aí, Taquarussu, um distrito daqui de Porto Nacional, e Siqueira Campos foi lá como capital, porque ficou aqui até criar essa Palmas. Então lá, Taquarussu praticamente foi o lugar onde começou de fato. Ele fazia atendimento lá também, despacho lá, vinha de Miracema e ia lá, até que criou Palmas, o palácio, criou toda a Assembleia, criou tudo aqui, mas foi lá que começou. O palácio, ele sempre foi pensado, foi o grande Siqueira Campos, né, um grande estadista, o governador da época. Ele pensou o palácio para ter todas as representações do povo do Tocantins, né? Então, como vocês podem observar, todos esses arcos que nós temos na arquitetura do palácio, ela faz uma referência à igreja de Nossa Senhora de Natividade, em Natividade, que é a padroeira do estado do Tocantins, né? Então, nós temos os vitrais também
também, que vocês vão ter oportunidade de ver lá dentro, que retrata todas as famílias também, toda essa simbologia. E no próprio mural também do palácio, conta a história política dessa conquista da criação do Estado, mas também é efetivamente contemplada com a história religiosa, onde contempla a igreja, a cidade de Monte do Carmo, a Catedral de Porto Nacional, a cidade de Natividade como padroeira do Estado, todos os dominicanos e os freis que vieram desde o início. Nós tivemos, o Estado tem uma influência muito grande culturalmente e da educação voltada para o ensino religioso, né? Para os religiosos que vieram na época que colonizaram essa região. Eu mesmo sou fruto do Sagrado Coração de Jesus, que é uma cidade, um colégio que é gerenciado pelas dominicanas em Porto Nacional. Missas campais temos de formas muito pontuais, né? Nós já tivemos algumas celebrações de ordenações aqui, mas também shows nacionais, todo movimento cultural. O que é mais forte, a representatividade está aqui sempre na Praça dos Girassóis. Então, tudo que tem de representação ou cultural ou política acontece aqui na Praça dos Girassóis. Palmas tem muita essa referência de Brasília, né? A gente até costuma dizer que Palmas foi os acertos que Brasília teve de erro, a gente tentou acertar em Palmas, né? Então nós temos duas avenidas que cruzam a cidade de norte a sul, de leste a oeste, né? De norte a sul é a Teotônio Segurado, que foi um grande estadista político também, que tem uma referência histórica para o Estado, e a outra, Juscelino Kubitschek, que é de leste a oeste. E esses dois pontos se cruzam no Palácio Araguaia, né? Então, a cidade é dividida em norte, sul, leste e oeste. E aí também a disposição, as secretarias ficam como se fosse a esplanada dos ministérios, como é que é? Exatamente. Na Praça de Girassóis, durante muito tempo, a Praça de Girassóis ela era a segunda praça, era a maior praça da América Latina. Hoje ela está como segunda maior da América Latina. Aqui nós temos os três poderes, né? A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e o Executivo, que é o Palácio Araguaia, e algumas secretarias de Estado também se contemplam dentro da Praça de Girassóis. Que também é importante falar que muito arborizada, serve muito como atividade física. Vocês vão ver que ao final do dia, aqui nós temos muitos pontos de famílias, pessoal fazendo atividade física ao ar livre, caminhada, correr, bicicleta, é muito utilizado para isso também. Praça aqui, nós estamos, Praça dos Girassóis. Tudo isso aqui. Por que ficou esse nome? Então, o Siqueira Campos era um grande amante dos girassóis. E no início se plantava muitos girassóis aqui. Na verdade, ele já batizou a praça como Praça dos Girassóis e efetivamente foi plantando esses girassóis no decorrer do ano. Só que é uma planta muito perecível, o girassol, né? Então, nem sempre os gestores conseguem manter isso. Mas vocês vão ver que tem algumas pinturas, em alguns momentos ainda nós mantemos alguns girassóis. O Estado, nós estamos com 36 anos de Estado. Uma coisa que me chama muita atenção, eu sou tocantinense, né? Porque eu nasci em Porto Nacional quando era Goiás ainda e se transformou Tocantins, então eu sou tocantinense. Eu tive aqui presente na primeira missa, que foi em 89, eu tinha 10 anos de idade, porque naquele momento foi um grande movimento, todas as famílias, eu sou de Porto Nacional, minha família também quis fazer parte desse momento histórico. Esse norte goiano era conhecido como o Corredor da Miséria, né? Então, existia a necessidade realmente dessa emancipação política dessa região, até mesmo para chegar mais progresso para outras pessoas. Então, a história do Tocantins, ela se faz muito fundida com muitas personalidades. Foi um estado feito a muitas mãos, né? Sempre tendo como grande líder o Siqueira Campos, mas outras muitas mãos. Nós temos, eu falo que Palmas, o Tocantins é uma torre de Babel. Você vai encontrar aqui pessoas do sul, pessoas do norte, do centro-oeste, muitos mineiros, muitos gaúchos, muitos baianos. Então é um estado que ele cresceu e como está no nosso slogan, é o estado das oportunidades, né? Aqui o sol brilha para todos. Esse é o slogan oficial do estado. Então, essa história, ela vem contemplando todas as necessidades daquelas famílias que eram esquecidas, como o norte goiano, né? Então, o estado com 36 anos e nós temos a capital Palmas com 34 anos, que foi feita esse ano. Palmas, eu acho que está próximo a 400 mil habitantes. Ainda é uma capital pequena e é uma capital ainda com quê de interior. Eu moro a 10 minutos do meu trabalho.
né? Então você ainda consegue dormir em casa, almoçar, né? A gente não tem problema ainda com violência, graças a Deus. O trânsito ainda é muito tranquilo. Você ainda conhece seus vizinhos, ainda a gente tem essa relação ainda de interior, porque Palmas todos ainda se conhecem, né? Nos grupos que você se convive, ainda é uma cidade muito agradável. A gente fala que quem faz a grande seleção de Palmas é o calor. Então, Palmas é para os fortes. Se tivesse um clima um pouco ameno, mais ameno, com certeza isso aqui já tinha mais de 2 milhões de pessoas, e aí não seria tão bom como nós temos hoje, né? Então, tem muito essa característica também. Qual que é o período de maior calor e o período de maior frio? Assim? Frio, infelizmente, nós não temos frio aqui, né, Dom Moreira? Mas nós temos um período muito quente, que é entre agosto e setembro. Agosto e setembro são os piores meses, porque além de muito calor, a umidade do ar é muito baixa, mas nós temos uns 6 meses aí de chuva. A partir de outubro começa a chover bem, é um estado que chove bem também. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são períodos de chuva e é muito agradável também. Você me falou que tem uma curiosidade. O Siqueira Campos é o primeiro governador falecido agora, que passaram por aqui. Exatamente. Nós tivemos, há 2 dias atrás, o falecimento do primeiro governador do estado de Tocantins. Então, é um estado tão novo que é o primeiro funeral do executivo, né, que fundou isso aqui aos 94 anos, né, ele faleceu de maneira natural, vamos dizer assim, né, mas foi o primeiro. Então, e todos os outros governadores estiveram no funeral, todos os outros ex-governadores vivem ainda no Tocantins, né, ainda não mais com uma carreira política tão ativa, mas todos ainda aqui. A Catedral de Palmas está em construção. As missas são celebradas nesta igreja ao lado. Irmã Jacira Guimarães Pereira é da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Minas Gerais. Irmã Jacira veio de Minas para ser missionária em Palmas, Tocantins. Quando estava ainda no comecinho de Palmas, né? Dom Alberto pediu à nossa madre que abrisse uma comunidade aqui em Palmas. Então, eu vim nessa época, viemos em 3 irmãs. Uma trabalhava na Cúria e eu com uma outra viemos para trabalhar em escola. A princípio, assumimos uma escola, Vinícius de Moraes, a direção da escola, e com o tempo a gente foi sendo remanejadas. Eu trabalhei na escola Vinícius de Moraes, a outra irmã trabalhou no Marista. Depois eu fui para o Frederico, na direção da escola Frederico Pedreira, e trabalhei lá por 2 anos. Também trabalhei na orientação educacional e supervisão. E agora, no momento, eu trabalho na Casa de Maria, já há mais de 20 anos. O que é a Casa de Maria? A Casa de Maria é uma casa de evangelização. O Santíssimo fica exposto 24 horas, aliás, ficava 24 horas antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, a gente está deixando o Santíssimo exposto o dia todo. Como é o nome da congregação? Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, fundada em Minas Gerais, em Caeté. Quem que é a fundadora? Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro. É brasileiro? Brasileiro, e também está em processo de canonização, tanto o Monsenhor Domingos Pinheiro como a irmã Benigna, que é também da congregação. O Monsenhor Domingos já é beato? Já está em processo. Qual que é o carisma da congregação? Servir, assim como a Mãe da Piedade recebeu Jesus nos braços, nós recebemos todo aquele que está necessitando também, tanto faz o pobre como aquele caído, doente, e mesmo que não seja tão carente, mas que está precisando, é aquele caído. A nossa congregação é assim muito aberta, o carisma é aberto a qualquer necessidade. Então nós socorremos a todos, indiferente de posição, sabe?
Você acompanhou neste querigma especial de Tocantins a história da formação do Estado e a ligação da Igreja, das autoridades públicas e da sociedade civil para a criação do Estado mais novo do Brasil, criado na Assembleia Constituinte de 1988. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.